Oi pessoal, estamos começando hoje a nossa reflexão no Evangelho do Dia. Bem-vindos! Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. E esse é o nosso canal Reflexão em Ação. O Evangelho de hoje é tirado mais uma vez do livro de São João, capítulo 15, versículos de 9 a 11. Então, hoje, dia 19 de maio de 2022. E iniciamos uma vez mais em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 15, versículo de 9 a 11. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bem interessante, né, que ele fala assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Hoje de manhã, né, hoje a gente ainda não foi à missa hoje. Hoje nós temos uma missa de 7º dia na nossa comunidade. Então nós vamos estar nessa missa à noite aí. Como dormimos muito tarde, achamos melhor não ir hoje na manhã. Mas eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando sobre a homilia. Hoje eu liguei e estava ouvindo ele falando sobre o amor de Jesus. Muito boa o podcast dele que eu ouvi. Mas falando sobre a maneira como o Pai ama o Filho e como que o Filho ama a gente, né? Mas tem muito mais coisa ali. Quem puder, escute ele nesse podcast da homilia de hoje, muito boa. E então, na minha reflexão, nesse evangelho que acabamos de ler, eu fiquei pensando sobre essa questão do amor. Me fez, na verdade, a conversa, né, que o padre Paulo Ricardo estava tendo também me despertou de pensar nisso, né, na homilia dele. Que a gente nem pode imaginar, né, a dimensão desse amor, né? A gente pode até imaginar, essa é a verdade, mas a gente não pode calcular, né, a dimensão, né? A gente não pode calcular, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho, né, para nos salvar. E Deus amava tanto e ama tanto o seu Filho, que eles vivem numa comunidade de amor. Assim a gente aprende na catequese, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma comunidade que se ama, que se completa, né? E quando a gente fala assim, quem é Deus? A resposta é que Deus é amor, né? Deus é sinônimo de amor. Não é um amor
não é um amor que pode acabar quando não é um amor passageiro, né? Um amor eterno, né? É um amor que se acaba com profundo, né? Não é um amor que acaba com as perseguições, com o sofrimento, né? Às vezes existe tipo de amor que eles não duram muito tempo, né? Você ama até o ponto que você suporta, né? Depois você pode perder o amor, pode desanimar, desistir da pessoa, né? Então, eu pensando nesse evangelho, ainda bem que Deus não desistiu da gente, né? Ainda bem que o amor que ele tem é eterno, né? Porque muitas vezes nós damos razão, né, para ele desistir da gente pela desobediência, por fazer tudo o contrário, né? Por escolher caminhos diferentes, caminhos que não nos levam a ele, mas que nos afastam dele, afastam né? Dele. É. Mas pensando no amor de Deus, assim, nesse amor tremendo, né? Foi até interessante uma coisa que o padre estava dizendo hoje, assim, que se a gente pensasse no amor com o sofrimento, né? Deus, ele até fez essa pergunta: Deus amou mais a humanidade que o seu próprio filho? Porque mandou o filho e o filho veio sofrer tudo que sofreu, que nós sabemos, para nos salvar. Então, alguém poderia questionar, então Deus ama mais a gente que o próprio Cristo? Mas não é esse o caso, né? Não é esse o caso. É que a gente sabe que o preço do pecado foi muito grande, né? Então foi preciso, né, que o próprio Cristo fosse a vítima, né? Como a gente fala, ele é o sacerdote, a vítima e a oferenda. Então, é o que a gente sabe que acontece na missa, né? Que Jesus, sacerdote, vítima e oferenda. E a gente sabe, se a gente fosse entrar teologicamente, assim, num estudo mais profundo, a gente ia entender muito bem por que foi preciso, né? Jesus passar o que ele passou para nos salvar, né? O fato é que, como o Pai desejou muitíssimo enviar o seu Filho para que morresse por nós, pelos nossos pecados, o próprio Filho mesmo tinha esse desejo ardente de fazer isso, né? Se vê a maneira como Jesus, principalmente nos últimos dias de sua vida aqui na Terra, como ele acelerou o processo de ensinamento com os apóstolos. A gente vê pelo próprio Evangelho de São João os discursos dele sobre a importância do amor, a importância da comunidade, a importância de viver em união, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. Em tudo isso a gente vê a maneira como Jesus estava já, tipo assim, acelerando o processo de ensinamento, porque ele sabia que em breve ele ia partir. Então, ele desejou chegar àquela hora. Por mais sofrida que seria para a sua parte humana, né? Porque Jesus, ele sempre foi Deus, mas também foi humano. Por mais sofrida que foi a parte humana dele, ele desejou ardentemente passar por tudo aquilo, porque ele sabia que dessa maneira ele estaria redimindo toda a humanidade. Tanto que ele falou na última ceia, né? Que na Páscoa que ele teve com os apóstolos, ele falou: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Quer dizer, então é isso, Jesus e o Pai é um só, embora sejam pessoas distintas. Então a vontade de um é a vontade do outro. Jesus cumpria como um filho obediente, ele sempre deu muito exemplo que ele era um filho totalmente obediente à vontade do Pai. E muitas vezes ele dizia: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Então é isso. Também é muito interessante que o amor, né, é uma das características do amor verdadeiro, de fazer a semelhança, né? O amor identifica, assemelha, une, né? Assemelhar pessoas diferentes. Né? Então assim, saber que como o Pai me amou, eu também vos amei. Então dá para saber que o amor que Jesus tem por nós é muito grande, porque o Pai amou ele
demais, né? Muito, né? E ele nos ama na mesma proporção. Ele está dizendo que da mesma maneira que o Pai me amou, eu amo vocês. Isso nos faz até pensar, nossa, como que a nossa alma deve ser tão valiosa para Deus, né? A ponto de fazer tudo isso para que a gente não se perdesse. A nossa alma realmente deve ter um valor inestimável. Inestimável. E eu lembrei, né? Hoje eu lembrei de uma historinha. Uma vez teve aqui um padre muito bom que fez um retiro pra gente, Padre Jorge, e contou muitas historinhas. E ele contou essa, né? Essa historinha que eu vou contar para vocês. Ele contou isso, que o menino fez um barquinho de papel e estava chovendo muito e ele estava brincando na torrente de água com o barquinho dele e o barquinho foi embora, sumiu. Foi embora na água, né, correndo. E aí ele muito triste, foi para casa e a irmã, notando que ele estava triste por causa do barquinho dele que tinha sumido, falou assim, vamos dar uma volta na cidade e para você se distrair um pouco, olhar as vitrines das lojas. E foram. Aí quando chegou numa loja de artesanato, de produtos feitos manualmente, ele viu o barquinho dele lá exposto na vitrine. Aí ele falou, esse barquinho é meu, fui eu que fiz. Aí falou para a moça da loja, olha, me dá o meu barquinho, que esse barquinho aí fui eu que fiz. A moça falou, não, esse barquinho aqui é da loja, nós estamos vendendo, eu não vou te dar. Aí, então a irmã deu o dinheirinho para ele e ele comprou o barquinho de volta. Aí ele saiu dizendo assim, agora esse barco me pertence 2 vezes. A primeira vez porque fui eu que fiz e a segunda vez porque eu paguei por ele. Aí o padre contou que assim somos nós para Deus, né? Que fomos criados por Deus, mas fomos embora dos planos de Deus, da presença de Deus. Nos perdemos, mas depois fomos resgatados de novo. Ele nos comprou. Nos comprou novamente. Aí, com o preço da cruz. Hoje, na verdade, eu não ouvi o Evangelho. Foi a primeira vez que nós lemos juntos aqui. A gente sempre faz isso, lê na hora e reflete na hora. Mas eu ouvi só a pregação do padre sobre o Evangelho, que eu recomendo. Quem puder, escute uma pregação curta, de uns 5 minutos, 7 minutos. Não me lembro agora, foi bem curta mesmo. Mas muito boa, né? Como sempre, o que ele fala também é muito bom. Ele é um padre com muitos dons e com muito conhecimento, né? E então, mas é isso que eu fico pensando. Nossa... eu acho que se eu entendesse bem o dia que verdadeiramente eu tiver todo o entendimento desse amor de Deus por nós, eu vou ser uma pessoa muito melhor. Eu ainda estou aprendendo, sem sombra de dúvidas. Ainda estou aprendendo a entender esse amor, mas eu sei que é um amor muito grande, né? Para o próprio Deus se fazer homem, vir morar no meio de nós, passar tudo que ele passou. E ele não foi surpresa para ele, porque já sabia que isso ia acontecer, ele sabia. Né? Uhum. Já sabia que ele ia sofrer. Mas, então, realmente, não dá, né, para a gente continuar sendo o mesmo quando a gente sabe de tudo isso, né? Existem 2 tipos de amor. O amor com A maiúsculo e o amor com A minúsculo. O amor com A maiúsculo é aquele que é o de Deus, que é da Santíssima Trindade, em que o Pai se completa no Filho, o Filho se completa no Pai, o Espírito Santo se completa nos 2, e vivem aquela união que está muito acima, né, de nossa capacidade de entender, né? Um grande amor, um amor eterno, um amor verdadeiramente com A maiúsculo. Nosso amor terreno é um amor com A minúsculo, imperfeito, que muitas vezes a gente acaba confundindo até com outras coisas, né? E quando você vê às vezes certas situações em que não é realmente amor que existe ali, a gente sabe. Mas
A verdade é que o Senhor, ele foi tão bom e generoso conosco, porque não só ele cumpriu toda essa obra da salvação, como também nos ensina sobre esse amor com A maiúsculo. E ele diz, se a gente fizer de tudo para a gente se inserir nesse grande amor, nós vamos viver uma vida mais perfeita e vamos ser realmente felizes. Esse evangelho de hoje, olha, nesse capítulo 15 aqui, só tem 3 versículos, 3, o 9, o 10 e o 11. Pequeno, mas o que diz no 9, que como o Pai me amou, assim também eu vos amei e permanecei no meu amor. E o que diz no 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Não tem nem o que falar. Está bem claro aí. A gente só vai conseguir permanecer no amor dele se a gente permanecer nos mandamentos dele, se a gente cumprir os mandamentos. Mais uma vez, né, nós já frisamos isto antes, né, essa semana, porque as leituras elas são bem semelhantes esta semana. Muito semelhante, mesmo estilo. O mesmo estilo. É São João falando direto ao coração humano, né, demonstrando o grande amor que Deus tem por nós, né. Então, quer dizer... Na verdade, não é São João falando, é Jesus falando e São João está relatando, né. Exatamente. Ele está relatando que quem falou mesmo foi Jesus, né. Exatamente. Quem escreveu... Segundo a tradição, é São João. E nesse versículo 11, diz assim, eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Nossa, e não é verdade que a gente realmente se sente alegre, né? Quando a gente está meditando a palavra de Deus, né? Ouvindo essas palavras, como que confortam, né, a nossa alma, né? Ele fala assim, que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. O Senhor é muito bom, Ele preocupa com a gente em todos os aspectos, né? Preocupa com as nossas necessidades, com as nossas preocupações e até com as nossas alegrias, né? Ele quer que a gente seja alegre, né? Você vê que até, né, as nossas necessidades materiais, em outra ocasião, o que Jesus ensinou para os apóstolos, né, exortando-os? Mesmo um pardal, ele não cai de uma árvore que não seja do consentimento do Pai, né? E olhar os lírios do campo, né? Eles não tecem, nem bordam, e no entanto, nem Salomão, no seu maior esplendor, jamais se vestiu como um deles. Então, o que Jesus quis dizer? Que nós não devemos nos preocupar tanto com essas coisas materiais, porque Deus nos provê tudo. Ele pode não chegar aqui na nossa casa e dar para a gente um casaco, mas Ele vai dar para a gente saúde e condições para a gente poder trabalhar, para a gente poder comprar esse casaco. Mas na verdade, assim, já ouvimos testemunho de pessoas que já ganhou até dinheiro de Deus. Isso é verdade. Pois se a gente fosse falar, são muitos relatos, né? Mas Deus cumpre, né? Ele sempre dá o que a gente precisa. Porque na verdade nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nada. Mas nesse evangelho, então, a gente mais uma vez está aprendendo, precisamos guardar os mandamentos de Deus, precisamos viver a palavra de Deus, os ensinamentos que Ele nos passa, precisamos colocar em prática, né? Por isso nós escolhemos esse nome para o nosso canal, Reflexão em Ação. Não adianta a gente ficar só na reflexão e não fazer nada com um gesto concreto, né? E também não adiantaria a gente fazer alguma coisa sem refletir. Poderíamos cometer erros, né? Fazer coisas equivocadas. Então, sempre bom pensar antes de agir, antes de falar. E sempre bom nos deixar também ser guiados pela palavra de Deus, né? Exatamente. Para tomar decisão, fala. Não, nem a fé sem obras vale e nem obras sem fé também não vale. A fé sem obras, está na carta de Santiago, é morta. E a obra sem fé, né?
Também não vale de nada. Não vão ter valor nenhum, né? Exatamente. Pois é. Mas é isso. Bom, a palavra de Deus é realmente... Ela é, além de ser uma palavra que liberta, salva, né? Ela também tem muitos ensinamentos psicológicos pra gente, né? Tem muito... Nos ajudam muito no nosso viver do dia a dia. A ciência a ciência com a palavra de Deus é completa, né? Isso é verdade. Pois é, a palavra de Deus é uma verdadeira ciência de viver bem, de ser feliz e ser alegre, né? E eu gostei demais dessa parte, assim. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Quem que não quer ser plenamente alegre? Eu quero, eu gosto de ser alegre, feliz, né? A gente faz muita coisa para ser alegre, né? É bom ser alegre. Você vê até, às vezes, quando a gente está reunido com o nosso grupo, com os nossos amigos, e às vezes alguém fala alguma coisa que a gente dá uma gargalhada, como que é gostoso, né? É bom demais, Dá aquela gargalhada, assim, todo mundo ri, de chegar, fica quase que com dor de barriga de tanto rir, mas a alegria é uma coisa essencial na vida do ser humano. Não tem como a gente viver sem alegria. Pois e a gente tem muito motivo para ser alegre, né? Nós temos um motivo porque nós temos um Deus que nos ama e que provou esse amor, e em todos os ensinamentos de Jesus, sempre o amor ocupa o primeiro lugar, né? Sempre. O amor é fundamental, mas é um amor puro, sem interesse, nem sem querer nada em troca, né? Verdadeiro amor. É isso até que o Evangelho ensina, né? Quando você emprestar alguma coisa, não querer de volta, não fazer questão de nada, né? Porque isso é o verdadeiro amor, né? O amor com A maiúsculo. Então é isso, realmente só de pensar, né? Só de pensar em tudo que Jesus passou, sofreu e não desistiu, né? Ele foi até o fim, né? Ele foi até o fim obediente. Por causa do amor. E morrendo na cruz, que ele falou? Perdoa-lhes que não sabem o que fazem. O amor pleno dele levou até as últimas consequências. Sem nunca desistir da missão que ele veio cumprir. Então, no dia que eu, Sônia, entender esse amor mesmo, eu sei desse amor, mas no dia que eu entender mesmo, no fundo da minha alma, eu tenho certeza que eu vou ser uma pessoa muito melhor, muito diferente. E eu espero isso, entender no fundo da alma, né? Espero entender. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque realmente, se a gente entende o amor que Deus tem por nós, a gente nunca vai ser indiferente a nenhum dos ensinamentos que Ele nos deixou, né? A nenhum. Nenhum. Nós vamos querer cumprir tudo. Cumprir cada etapa, cumprir cada ensinamento. A gente vai querer fazer a vontade dele em tudo. Até por isso que a fidelidade é algo essencial para o cristão. Sem fidelidade não pode haver cristianismo. Não tem como. Ser fiel é importante, né? Bom, muitíssimo. Então nós vamos terminando aqui, infelizmente, né? Temos que terminar. Então vamos agora terminar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso dia, né? A nossa vida, abençoe tudo aquilo que a gente deseja fazer e que nos ajude a entender esse amor imenso que Deus tem por nós, para que a gente consiga fazer aquilo que Ele espera que a gente faça, né? Amém. Então, a gente deseja que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando a crescer na fé, e mais uma vez a gente cumpriu com a missão que nos propusemos, e nessa manhã queremos dizer para o Senhor que Ele seja sempre louvado, que louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. Então terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.